E aí galera, tudo bom com vocês aí nestas semanas novas de aprendizados aqui no Super Acadêmico? Hoje, sexta-feira, dia da estreia, né? Da estreia da semana, com estreia em vários sentidos, não só o primeiro vídeo, mais um. A gente vai começar hoje este livro aqui, O Discurso Filosófico da Modernidade, de Jürgen Habermas. Nós já falamos dele aqui um pouquinho no canal, só dá uma olhada aí na playlist de filosofia, que você vai ver que tem alguma coisa sobre ele. Em vários vídeos eu falo, né? Mas a gente vai conhecer um pouco mais sobre Habermas. Uma pena que eu ainda estou com limitações aqui de equipamentos e não posso usar o próprio celular para pedir a Copilot para dar uma apresentada formal sobre o Habermas. Mas eu prometo que assim que minha situação regularizar, eu coloco ela para falar um pouquinho sobre ele, apresentando sobre ele. Certo? Bom, o que eu posso adiantar, que eu acho que nos vídeos que eu já mencionei, né? O Habermas, ele é um filósofo vivo, está com 92 anos, se não me engano, 94, alguma coisa assim. Ele é alemão, certo? Ele é um reminiscente da última geração da escola de Frankfurt e é um dos intelectuais mais respeitados, né, do mundo atual. Ele representa uma transformação da filosofia do século XX. E nesse livro aqui, o Discurso Filosófico da Modernidade, ele apresenta a interpretação dele do que é a modernidade e o que é esse discurso filosófico da modernidade. Ele vai por vários caminhos, certo? A gente vai tentar traçar aqui aos poucos aqui. Essa playlist vai ser uma playlist diária, certo? Os vídeos vão começar hoje e vão ser alimentados todos os dias que tem estreia no canal, somente com esse livro, até a gente esgotar, então não vai ser semanal. E aí, à medida que for caminhando, você pode também dar suas sugestões, né? Dar seus comentários, perguntar coisas. Se você está lendo esse livro também, contribua aí no comentário do canal, que eu trago no vídeo seguinte, se for o caso. Né? Sempre que der, dá para fazer isso, porque normalmente eu gravo os vídeos na semana anterior, né? Mas na semana seguinte eu trago. E é uma coisa que não se esgota, na verdade, né? Então dá sempre para continuar a discussão, certo? Então, antes de começar, já comecei aqui, né? Tem mais de 2 minutos só eu falando aqui, sem falar nada do conteúdo ainda. Mas não esqueça de se inscrever no canal, né? Obrigado aos novos inscritos. Nós estamos com cerca de 50 inscritos por mês novos. 50 por mês. O YouTube me dá um relatório de cada 28 dias. Então, cada 28 dias tem mais de 50, então acho que 50 por mês. Né? Dê like no vídeo, né? Comente, compartilhe. Seja um apoiador do canal através do Apoia-se, é só ir no link da descrição. Você pode clicar no Valeu também para ajudar o canal um pouquinho no vídeo. É só você clicar no Valeu e dar o valor que você quiser. E você pode ser membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo. Se eu sei que eu não tenho feito lives ultimamente, justamente porque eu estou sem equipamento adequado para fazer live, mas a gente logo volta a fazer lives. E dê uma olhada também nos livros, né? Principalmente o meu último livro, Em Busca da Verdade 3, que está disponível no Clube de Autores, certo? Então vamos lá. Hoje, claro, eu vou falar mais introdutoriamente, né? Esse livro, que é um livro, deixa eu ver, originalmente a letrinha miúda, eu tenho que colocar o óculos de vez em quando, gente. Originalmente ele foi editado em 1985. A primeira edição brasileira é de 2000. Essa minha edição aqui é de 2000 mesmo, sei que era 2002. Mas é outra tiragem, então é a mesma edição de 2000. A tiragem aqui é de 2002. Bom, eu fiz várias marcações no livro, é um livro que eu demorei para ler. É verdade que eu comprei há bastante tempo, mas eu demorei para ler. E aí, aqui no prefácio, né, tem uma citação dele mesmo, né, falando que a modernidade é um projeto inacabado. E ele menciona os grandes autores que discutem a modernidade, né, são contemporâneos do Habermas, só que já morreram, né? O Adorno, que foi, obviamente, um dos fundadores da Escola de Frankfurt, François Lyotard, que é francês, é da geração 68, e ele vai mencionar no livro autores como o Michel Foucault, como eu sou representante do pragmatismo também, um pouquinho. Tem um livro aqui no canal, um vídeo aqui no canal sobre um livro, que é uma discussão do Habermas, né, com o Hort, que é um dos representantes do pragmatismo americano. Fala muito do Heidegger, do Nietzsche também,
E tem alguns autores que eu não conhecia, vim conhecer aqui, e a gente vai desenvolvendo aqui. Deixa eu ver, capítulo 1, a consciência de tempo da modernidade e sua necessidade de autocertificação. Então, a primeira grande problemática ao tentar definir a modernidade, o que é modernidade, né, é justamente a questão da fluidez da temporalidade. Certo? Então, porque a ideia de moderno seria o que é atual. Mas o que é atual vai passando, né? Então, nós nos enquadramos na história de colégio como fazendo parte da época contemporânea, que já é além do moderno, já que o que é dito modernidade está no período anterior, né, que vai do século XVI, né, de 1492, até 1789. Esse que é o período que compreende os dois marcos históricos, a queda de Constantinopla em 1492 e a queda da Bastilha, né, a Revolução Francesa, em 1789. E aí começaria a época contemporânea. Mas o problema é que o estudo da modernidade envolve esses dois períodos aglomerados. É o que a gente vive hoje, as consequências históricas do que a gente vive hoje. O Habermas, evidentemente, ele não está falando do ponto de vista histórico apenas. A história entra aí na questão porque faz parte da história. Mas ele está falando do discurso filosófico dessa época. E ele fala a questão do tempo. Deixa eu ver aqui. Na célebre introdução... Esqueço a letrinha miúda desse livro. Acredite, o livro é imenso, apesar de ser de tamanho diminuto. Mas ele tem muito conteúdo. Na célebre introdução à coletânea dos seus ensaios sobre sociologia da religião, Max Weber desenvolve aquele problema da história universal a qual dedicou toda a obra científica de sua vida, a saber, porque fora da Europa, nem o desenvolvimento científico, nem o artístico, nem o político, nem o econômico segue a mesma via da racionalização que o próprio Ocidente. Para Max Weber, ainda era evidente a relação interna e não a meramente contingente entre a modernidade e aquilo que designou como racionalismo ocidental. Então, dessa introdução, eu marquei o seguinte. Ele descreveu como racional aquele processo de desencantamento ocorrido na Europa, desencantamento, que, ao destruir as imagens religiosas do mundo, criou uma cultura profana. Então, vejam só, o que ele está dizendo aqui, logo nesse primeiro parágrafo, nem terminou o parágrafo ainda, é que uma maneira de olhar a modernidade é essa como Weber apresenta a ideia de que é uma época de desencantamento daquilo que era considerado mágico, né? Ou superstição, ou, sei lá, místico, talvez. Porque, segundo se dizer do Weber, desencanta o fato de você conhecer racionalmente as coisas. Desencanta porque perde aquilo que é mágico. É como se, sei lá, você pode romantizar, por exemplo, os astros, dizendo que são entidades divinas, né? Ou você pode conhecer astronomicamente os astros e entender o seu comportamento, entender a sua natureza, sua finalidade, né, dentro do processo da gravidade universal e tal. Isso desencanta, se tira o encanto. Isso é muito mais interessante, né, do ponto de vista da apreensão subjetiva, imaginar que aquele pontinho vermelho, mais ou menos brilhante lá no céu, é uma divindade raivosa, né, que conduz os espíritos humanos para a guerra. O deus da guerra, Marte, ou Ares, na mitologia grega, Marte na mitologia romana. Então, isso é mais encantador. Você entender que é apenas um outro astro, um outro corpo celeste, um outro corpo semelhante à Terra em certo sentido, mas que está em outra posição, tem outra constituição, tem certas características assim, assado, tá lá. Então, tira todo o encantamento. É por isso que na ficção científica, quando se fala de exploração de Marte, por exemplo, vem sempre esses aspectos de grandes aventuras, tal, um perigo, né? Ou marcianos, né?
mas de fato é uma coisa mais crua, né? É desencantadora nesse sentido que o Max Weber coloca. E aí o Habermas vai começar a sua discussão daí. Só para contextualizar, o Max Weber, né, um dos pais da sociologia, alemão também, ele é anterior a Habermas, certo? Ele viveu até 1920. Certo? O Habermas ele nasceu por essa época, né, mas ele ascendeu intelectualmente depois da Segunda Guerra Mundial. Veja que e ele colocou assim como especificamente da Europa, certo? Então essa questão sobre si mesmo por vias racionais é uma coisa que ele está estabelecendo como geograficamente contido na Europa. Claro, o modelo se espalha pelo mundo todo, mas é uma coisa tipicamente europeia. Né? Um professor meu, amigo também, o professor Crisóstomo Souza, ele sempre dizia, a filosofia, né, como a gente entende filosofia, é uma coisa grega, é uma coisa europeia. É um traço cultural muito específico e que se espalhou pelo mundo através dos processos de colonização, é claro. Mas a gente tem que levar em conta isso também, certo? Bom, se você tiver algum comentário, coloca aí comentário, viu? Não deixe passar, não. Eu estou me fazendo entender aqui o melhor possível, dentro das minhas capacidades, mas não é um livro fácil. Então, se tiver dúvida sua, pode ser uma dúvida minha que eu posso desenvolver no próximo vídeo. Deixa eu ver. Aí aqui eu marquei ainda sobre o Max Weber. O que Max Weber descreveu do ponto de vista da racionalização não foi apenas a profanação da cultura ocidental, mas sobretudo o desenvolvimento das sociedades modernas. Quer dizer, profano no sentido de ter ficado profano, de ter perdido a sacralidade por causa do desencantamento. E isso vai determinar, né, vai designar muito das sociedades modernas. Haveria aí dois sistemas funcionalmente interligados, que se cristalizaram em torno dos núcleos organizadores da empresa capitalista e do aparelho burocrático do Estado. No caso, como ele está falando de Weber, é justamente a junção da racionalidade, né, a racionalidade como modo de gerir a vida, por isso que afeta a empresa capitalista, e essa mesma racionalidade aplicada ao aparelho burocrático do Estado, que é outro tema de estudo do Max Weber. Certo? Então, esses dois elementos constituidores aí da sociedade moderna, o capitalismo e a burocracia, teriam uma fusão de origem a partir dessa racionalidade desencantadora que o Max Weber tratou. Né? Aí depois ele vai citar ainda o Durkheim e o George Mead. Durkheim é um dos outros. São três, né, pais clássicos da sociologia. A gente já viu aqui muito no canal. Dê uma olhada aí na playlist de sociologia. E o George Mead é um dos representantes do, nem tanto do pragmatismo, mas do pragmatismo também americano, muito influente também na teoria da comunicação clássica. Haveria um relacionamento reflexivo com tradições. Peraí, eu anotei uma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver. É o eu versus o nós. Um leque de opções à formação de identidades abstratas do eu. Então, diante de uma sociedade que estimula a reflexividade, como é a nossa sociedade moderna, a autorreflexão é diferente das sociedades anteriores à moderna, em que havia, obviamente, indivíduos, né, sujeitos, tal, mas não havia essa prioridade do se conhecer, né, se autoconhecer como elemento constituidor da sua existência, da existência das pessoas. Tanto que quando a gente tratou semana passada, ou retrasada, não me lembro bem, do livro do Ortega y Gasset, né, A Rebelião das Massas, no Ortega y Gasset ele fala como o homem anterior ao século XIX, o homem médio anterior ao século XIX, ele meio que se aceitava, né, como sendo parte de uma categoria meio que inferior de pessoas. Né? Tinha lá os nobres, né, os heróis, as pessoas importantes, e ele estava numa categoria inferior e não reclamava disso. Com a modernidade, né, o pensamento moderno, burguês, que foi se predominando no mundo,
e chegando no seu ápice no século XIX, isso não foi mais aceitável. Então o homem médio ele passa a se ver como importante também. E aí tem um pouco a ver com isso que ele está dizendo aqui, essa questão do relacionamento reflexivo com as tradições, quer dizer, pensar a sua tradição, as suas tradições você faz parte, mas a partir da sua individualidade. Formação de identidades abstratas, porque é inclusive quando se torna tema, né? Daí a própria psicologia surgir no século XIX, a psicanálise surgir na transição do século XIX para o século XX, como sendo justamente as formas de interpretar essa forma de expressão individual, né? Que seria essa personalidade relevante de todos os indivíduos. Deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisa. Já tem 15 minutos de vídeo e eu só cheguei na segunda página. Só na segunda página. Essa playlist aqui vai tomar muitos dias, dá para ver isso. Aqui tem bastante coisa, só na terceira página. Eu não vou entrar não, senão vai ficar muito longo e vocês vão perder a paciência comigo. Eu vou deixar no suspense já aqui. Deixa eu ver, esse vídeo está estreando na sexta-feira, né? Então, na segunda, a gente vai continuar aqui adiante com esse primeiro capítulo, que é a consciência do tempo, da modernidade e a necessidade de autocertificação. É bem interessante esse título, porque tem a ver com justamente se perceber como parte de um momento especial, que é o momento do agora, em que se pensa sobre si mesmo. Eu sempre achei que era bem representativo do pensamento moderno uma coisa da ficção, né? Da literatura, que é um diálogo do filme, que é do livro, né? Mas o filme, eu vi no filme, entrevista com o vampiro, em que o vampiro jovem, assim, digamos, ele tenta procurar um vampiro mais velho, né? Um vampiro mais antigo, por orientação, e aí o vampiro antigo diz assim, não, eu estou precisando de alguém como você para me guiar sobre nessa época moderna, isso aí é século XIX. E aí o vampiro mais jovem, não, mas eu estou em conflito com tudo dessa época. O vampiro mais velho, é exatamente isso. O conflito que você tem com o seu momento é o espírito da época, é o espírito do conflito consigo mesmo. Então eu achei bem interessante isso, essa sacada, não sei se foi da adaptação do livro ou do livro em si, mas é bem interessante, porque você pensar em entes que são eternos ou que têm uma longevidade muito grande, a percepção do tempo de vida das outras pessoas acaba ficando bastante relativa, né? Então é como se você ficar preso na época passada, alguma coisa assim. E eu acho que tem muito a ver com a maneira como os conflitos de gerações se tornam cada vez mais rápidos, certo? Então se antes demorava 30, 40 anos para ter uma geração que não entende a geração mais nova, hoje em dia, de 10 em 10 anos, já se gera gerações que não se entendem, não conseguem se entender em muitos aspectos. Bom, é isso, né? Começamos hoje essa playlist desse livro aqui, que eu já recomendo que você leia junto comigo, se for o caso. Quer dizer, eu já li, né? Vou reler para fazer os vídeos. Relendo à medida que for fazendo, mas se você estiver lendo aí, faça comentários, perguntas, vamos desenvolver junto. Certo? Até o próximo. Tchau, tchau.